Oi, gente, aqui é a Gil do Bruxa Má do Sul. Hoje eu tô aqui pra contar pra vocês de algumas das leituras que eu fiz ultimamente. São 3 livros e todos eles são de antes da maratona literária de inverno começar, que vocês sabem que são 2 semanas em que a gente lê muito. Ainda estou no meio da minha TBR da maratona. Já li 3 livros e faltam 2. Mas essas 3 leituras são de antes da maratona começar, então. Elas são o lançamento da Taylor Jenkins Reid, Malibu Renasce, A Cor Púrpura, da Alice Walker, já indo aí pra um lado mais clássico, e O Vilarejo, do Rafael Montes, autor brasileiro de terror. Então, tem pra todo mundo, e essas 3 leituras foram todas maravilhosas. Eu acho que eu dei 5 estrelas pra todos. Então, assim, vai ser um vídeo em que eu não vou reclamar de nada. Vocês já viram isso acontecer? Eu não sei. Mas antes da gente começar a falar dos livros, não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no meu canal, de ativar o sininho ali pra você receber notificação toda vez que eu postar alguma coisa, e de mandar meu canal para sua avó, pro seu cachorro, pro seu pai, pra sua tia, pra todo mundo assistir o canal aqui, todo mundo se inscrever e a gente continuar fazendo um trabalho legal. Todos os livros que eu falar vão estar na descrição pra vocês comprarem pelo link da Amazon e eu ganhar uma pequena comissão. Vamos começar então pelo lançamento, Malibu Renasce, da Taylor Jenkins Reid. A minha edição foi aquela de pré-venda e ela veio com um marcador de página em formato de uma prancha de surf, que tem tudo a ver com o livro. Se vocês já conhecem a Taylor Jenkins Reid, ela tem essa coisa de escrever sobre famosos fictícios, não são famosos da nossa vida real, são famosos inventados, e são sempre histórias que envolvem bastante romance e os problemas da fama. E cada um se passa numa década diferente. Ali em Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que eu acho que é o mais famoso dos romances dela, a gente tá entre os anos 50 e 60. Em Hollywood, fala muito de cinema. A Evelyn Hugo é uma atriz de cinema. Depois, em Daisy Jones and the Six, a gente tem uma banda. Então, é um livro que trata muito sobre música e é nos anos 70. E esse livro aqui, Malibu Renasce, a gente tá nos anos 90, falando de atletas, são surfistas. Assim como vocês viram que veio uma prancha de surf junto com um marcador de página, por isso. E parece que a gente vai ter o lançamento do próximo livro dela, que vai ser um livro que se passa nos anos 80. Então vamos ficar atento pro próximo. Mas aqui a gente conhece 4 irmãos que são filhos de Mick Riva. Mick Riva é um músico famosíssimo, muito mulherengo, que já apareceu em Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, ele é um dos maridos dela. O que não é um spoiler, porque todos os capítulos de Evelyn Hugo têm o nome dos maridos, então você já sabe com quem que ela vai casar. Também não tem necessidade de ler um primeiro ou outro depois, eles são livros independentes. Mas a gente tem uma pequena participação de Mick Riva em ambos os livros. Aqui mais porque são justamente os filhos dele. Então a gente vai conhecer a Nina, a mais velha, que é surfista e modelo. Meio que uma modelo de surf, principalmente. Ela aparece muito em revistas de surf como modelo, então vocês entenderam. Depois o segundo irmão mais velho, o Jay, que é surfista profissional, aí ele já participa de campeonatos e é mais um atleta mesmo, profissionalmente. Depois a gente tem o Hud, que é fotógrafo, e o principal trabalho dele é acompanhar o Jay quando ele tá surfando. E os dois formam uma ótima dupla, com um fotografando e o outro surfando, justamente. E a Kitty, eu acho engraçado porque a Kitty, o que diz aqui dela, todos os outros falam a profissão, né? Ela fala a irmã mais nova e queridinha de todos, ou seja, qual a sua profissão, queridinha. Mas na verdade a Kitty tem uns 20 e poucos aninhos e ela tá ainda sem uma carreira estabelecida. Sinceramente, ela é a personagem que eu gosto menos. Só uma correção, eu falei que esse livro se passava nos anos 90, ele se passa em 1983, na verdade. Então esse nos anos 80 e a gente vai ter outro nos anos 90. E esse livro vai ficar indo e voltando entre o presente, ali em 1983, e o passado em 1950, quando o Mickey Riva conheceu a mãe desses 4, ou desses 3, a June. Então a gente tem toda a questão do romance deles, como é que eles se conheceram, como que tudo aconteceu. Enquanto a gente tá em 1983. Em 1983 está acontecendo uma narrativa muito interessante, porque a gente vai passando no início ali de meio que de hora em hora, porque tem uma contagem regressiva no livro para acontecer uma grande festa. Todos os anos esses 4 personagens que eu mencionei, os 4 irmãos, dão uma grande festa do final do verão em Malibu, onde eles moram. E nos últimos anos ela virou um point de pessoas famosas, celebridades, todo mundo quer estar nessa festa. E eles não convidam ninguém pra festa. Basicamente, se você sabe onde a festa é, você pode ir. Então a gente tá acompanhando os preparativos pra festa, que vai ser na casa da Nina, então a gente vê muito a Nina envolvida nos preparativos. Ao mesmo tempo que ela tá tentando lidar com a questão de que ela acabou de ser abandonada pelo marido, que trocou ela por outra mulher. E ele também é um cara super famoso, ele é um tenista, então ela tá nas revistas de fofoca, toda uma situação. Ao mesmo tempo a gente tem a situação dos outros irmãos acontecendo, então a gente tem no início a história dos 4 de maneira separada, até que eles vão se encontrando na festa. Então no início a gente vai vendo a história dos 4 pra entender quem é quem. Eu achei muito legal ter tempo de conhecer os personagens. O Jay, por exemplo, tá escondendo um segredo da família dele, que ele ainda não quis contar, ele tá tentando lidar com a situação que ele tá vivendo, pra entender primeiro e depois contar pras pessoas. Ele tem medo de decepcionar os outros, principalmente o Hud. O Hud, por sua vez, também tem um segredo, que é uma coisa que ele acha que vai machucar muito o Jay. O Hud, por sua vez, também tem um segredo que ele acha que vai magoar muito o Jay.
e ele não sabe como contar, então a gente tem aí dois irmãos que são super amigos e eles têm segredos e eles não estão conseguindo conversar. E a Kitty, que a Kitty é uma questão que eu acho a história dela um pouco sem graça. Ela tá tentando lidar com a questão de estar sempre na sombra dos irmãos mais velhos, de ser a que é protegida o tempo todo, que não consegue se arriscar porque ela é o bebê da casa. Tem algumas questões envolvendo a sexualidade dela que eu achei não são desenvolvidas de uma maneira tão interessante quanto em O Sétimo Marido de Evelyn Hugo. Eu achei bastante rasa a personagem dela, porque tem justamente essa questão de que os outros três irmãos estão vivendo coisas mais interessantes de acompanhar. Tem segredos, tem problemas com a fama, enquanto a Kitty tá ali sendo jovem, eu acho, e tendo dúvidas, o que pode ser uma coisa interessante de acompanhar, mas em vista das outras coisas que estavam acontecendo na história, quando eu tava vendo a história da Kitty, eu ficava meio, tá, próximo, eu quero voltar pra saber o que os outros irmãos estão fazendo. E a história que tá rolando, então, em 1950, dos pais deles se conhecendo, também é muito interessante, é todo um romancezinho que acaba se destrambelhando de várias formas. A mãe deles já morreu faz tempo e eles não têm contato com o pai, já faz muito tempo também, e a gente vai entendendo como é que se deu toda essa relação, por que eles têm essa relação uns com os outros, por que eles não falam com o pai. É um livro que traz momentos muito tristes, principalmente com relação à mãe deles, a June, porque ela é muito uma pessoa que vai se perdendo no amor que ela sentia pelo Mickey, porque ela confiava nele, ela amava ele, e ele fica deixando ela na mão. Ela vai meio que se tornando um fantasma de si mesma, e isso vai ter um grande impacto nos quatro irmãos. Então, mais uma vez, a autora tem toda uma sensibilidade pro desenvolvimento dos personagens, ela faz a gente se importar muito com eles, exceto a parte que eu não me importei muito com o que estava acontecendo com a Kitty, mas talvez você se importe, cada um pode ter o seu irmão favorito. E como vocês devem ter notado, tem muitas coisas acontecendo, tem segredos, e tudo isso está se encaminhando junto com a festa que vai acontecer mais tarde nessa noite. Então meio que é uma bomba esperando pra explodir. Coisas que eu não gostei tanto nesse livro. A Kitty, a personalidade da Nina, acho que a gente se envolve muito com a personagem, a gente tem muitos sentimentos com relação a ela. Mas se eu for comparar com outros livros da Taylor Jenkins Reid, por exemplo, Evelyn Hugo é uma personagem com uma personalidade muito mais interessante, ela é mais diferente dos outros personagens que a gente já viu. Eu sinto que a Nina é um personagem que a gente já viu em muitos romances de filme, de livro. Ela é uma personagem mais comum, mas isso não significa que a gente não se envolva com ela. Eu acho que ela envolve a gente bastante. Mas só justamente uma comparação, porque eu sei que um monte de gente gosta, que nem eu, de O Sétimo Marido de Evelyn Hugo, então se vocês quiserem já ter uma comparação, tá aí ela. Durante a festa também começa a acontecer várias coisas aleatórias de narrações de o que tá acontecendo na cabeça de outros personagens, nada a ver, que eu entendo que a autora quis colocar pra construir essa sensação de a festa está ficando caótica, muita coisa está acontecendo ao mesmo tempo, muita bagunça, mas ao mesmo tempo eu não consegui me importar com esses outros personagens e o que eles estavam passando, porque eles caíram de paraquedas na história, mas eu gosto da sensação de caos que isso dá. E acho que é isso, foi um livro que eu gostei bastante. A autora sempre tem uma narrativa muito fácil de acompanhar, muito gostosa de ler, então fica aí a dica pra quem curtiu a história. Gostei bastante de acompanhar os quatro irmãos. E o próximo livro que eu tenho aqui foi uma leitura do meu clube do livro que eu tenho com algumas amigas, foi A Cor Púrpura da Alice Walker. Esse livro é vencedor de um prêmio Pulitzer, uma adaptação cinematográfica também, se vocês quiserem procurar, tem até a Oprah no filme. Esse livro foi uma grande surpresa pra mim em dois sentidos, mas primeiro eu vou contar a sinopse pra vocês. Ele é ambientado no sul dos Estados Unidos, numa época meio pós-escravidão, mas ao mesmo tempo tem muita questão de racismo nesse momento da história dos Estados Unidos, naquela região, ainda mais. Se você não conhece tanto a história dos Estados Unidos, teve todo um embate na questão de que a parte do norte queria abolir a escravidão e a parte do sul não queria. Então é por isso que, em geral, quando a gente vê filmes que se ambientam mais no sul dos Estados Unidos, tem essa questão do racismo mais presente. Não que não tenha no norte também. Sem falar que aqui a gente ainda tem aquele momento da segregação, ou seja, as pessoas negras não podem ir no mesmo ônibus que as pessoas brancas, esse tipo de questão. E aqui então a gente vai acompanhar a história da Cilly. O livro já começa super pesado, a Cilly é estuprada quando ela é muito nova, ela é engravida 2 vezes, ela não consegue realmente ter uma ligação com as crianças que ela teve, e o pai dela resolve casar ela com outro rapaz, que na verdade tinha uma relação com a irmã da Cilly. Então a Cilly acaba se casando com ele pra cuidar dos filhos dele, que ele já tinha sido casado anteriormente, e é todo um problema ali, porque ela apanha do marido, ele é um cara péssimo, os filhos dele também são péssimos com ela, e o pai delas não quer que a irmã da Cilly, a Annette, mas a Cilly acha o pai dela muito perigoso, por motivos que vocês também vão entender lendo. Então a Annette acaba fugindo e a Cilly não sabe pra onde que ela foi, embora a Annette tenha dito que ela ia escrever definitivamente pra Cilly, ela só não ia escrever se ela morresse. Então a Cilly acha que a irmã dela morreu porque ela nunca mais escreveu carta nenhuma. Então a Cilly tá ali vivendo naquela casa em que ela é muito maltratada, até que certo dia chega
a Shug Avery. Shug Avery é uma cantora, também é uma mulher negra, e a Cilly tem uma grande admiração por ela. E o marido da Cilly também tem uma grande admiração por essa mulher, eles inclusive eram amantes. E o relacionamento que a Cilly desenvolve com a Shug Avery foi a primeira surpresa pra mim do livro. Não foi a que aconteceu primeiro, mas foi a primeira que eu vou falar agora. Porque ela desenvolve um relacionamento amoroso. Então eu nunca soube que esse livro tocava nesse tema. Eu acho que muita gente não deve saber, então fica a dica pra vocês se vocês não sabem. Se vocês têm interesse nesse tipo de literatura, nesse assunto, vocês podem encontrar ele aqui. E a outra surpresa é que logo no início a gente vê que é muito fácil ler esse livro. A gente sempre tem essa visão de que os livros mais clássicos vão ser difíceis de ler, vão ter uma leitura mais complicada. A gente tá lendo cartas que a Cilly escreve pra Deus, então a gente lê da maneira como ela escreve, e ela não escreve sempre de maneira correta, mas a gente consegue acompanhar. Não é algo que deixa a leitura entroncada. E ela tem um fluxo de pensamentos muito interessante. Muitas vezes tá acontecendo várias coisas horríveis com ela, mas ela não trata como se fosse uma coisa tão horrível, ela só fala meio tipo, ah, aconteceu tal coisa, daí ela continua a história. Por um lado, isso deixa a leitura muito mais leve, porque as coisas ruins acontecem, mas você não fica preso nelas. E por outro lado, isso fala pra gente uma coisa muito intensa sobre a personagem, porque tanta coisa ruim acontece com ela que quando mais coisa ruim acontece, ela meio que não se importa. Ela age como se fosse normal, porque pra ela é. Então, esse livro tem uma certa forma de ser leve e pesado ao mesmo tempo, porque estão acontecendo coisas pesadas, mas a personagem tem uma visão das coisas que não deixa pesada a leitura. Ela também é uma personagem bastante carismática e ela faz umas coisas engraçadas, ou tem pensamentos engraçados em vários momentos. Então eu acho que é um livro muito apaixonante, principalmente por causa da personagem principal, que é maravilhosa. Então eu dei 5 estrelas pra esse livro e foi meu favorito do nosso clube do livro até agora. Os outros que a gente leu foram Minha Irmã Serial Killer, que foi o que eu menos gostei. Depois a gente leu Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, que também é um livro muito interessante, eu já fiz resenha dele aqui. E agora A Cor Púrpura, que foi um livro fantástico. Ele também trata as pessoas todas com muita humanidade. Quando eu digo isso, é no sentido de não ter o herói e o vilão. Mesmo as pessoas que a gente vê como vilões, depois a gente vai entender um pouco sobre elas e sobre a relação dessas pessoas com a Cilly. Então, maravilhoso, nota 10. E nem falei pra vocês de Sofia, porque Sofia é uma personagem muito legal desse livro. Vocês vão amar ela, eu sei que vocês vão. Não vou dizer mais nada, só vou dizer que Sofia é ícone. E o último livro desse Li Todas também ganhou 5 estrelas, foi O Vilarejo, do Rafael Montes, que também me surpreendeu muito. Eu nunca achei que eu fosse gostar tanto desse livro quanto eu gostei. Eu já tinha conhecido o trabalho dele em Uma Mulher no Escuro, que eu li no meu Carna Thriller 2021, que foi um momento em que eu passei fevereiro inteiro lendo só thrillers. Eu não gostei tanto de Uma Mulher no Escuro. Eu tenho um problema com esses livros. É uma mulher que é uma narradora pouco confiável, porque ela tem ali uns problemas psicológicos, psiquiátricos, ela tem traumas. Eu sinto que a gente meio que já viu isso muito. Teve recentemente A Mulher na Janela, que tem filme na Netflix, que é desse jeito. Tem A Garota do Trem, que é desse jeito. E nesse ponto eu já achei mais da mesma coisa. A escrita dele não é ruim naquele livro de forma alguma, até foi, entre os livros que eu li em fevereiro, foi uma das melhores escritas, mas realmente a premissa desse tipo de livro pra mim já deu. Porém, o Vilarejo foi muito interessante. Eu até me lembro de ter visto certa vez numa feira do livro aqui em Passo Fundo, que aconteceu num supermercado aqui, e Rafael Montes estava lá justamente falando do Vilarejo, mas eu não sabia que ele era. Fiquei sabendo naquele dia que o livro Vilarejo existia, então tá aí a importância de eventos literários pelo Brasil, pra gente conhecer autores brasileiros e ver ali na tua frente, ouvir ele falando do livro e ficar interessado por aquela leitura que você talvez não ouvisse falar sem isso. Então descobri naquele dia a existência de Vilarejo, demorei bastante tempo pra ler e finalmente li o Vilarejo recentemente. Ele é uma coleção mais ou menos de contos, mas eles são interligados. E eles vão acontecendo no livro fora de ordem, mas a sua cabeça vai começar a tentar colocar as coisas na ordem certa. Talvez você fique confuso com isso em alguns momentos, mas não se preocupe, vai dar tudo certo. Ou não. Então são várias histórias de terror que se passam no vilarejo, acredito que na Crimeia. É um país que não existe, mas ele tem vibes assim, leste europeu. Eu comecei a ler esse livro certa vez no escuro, porque eu nem ia ler aquele livro naquela hora, mas aí eu tava ali deitada na cama, peguei o meu Kindle, resolvi ler uma coisinha antes de dormir. Péssima ideia, porque comecei a ler e o livro começa como? Ele começa te dizendo, ah, tal pessoa me ligou e ela tinha uns textos assim nessa língua, na língua da Crimeia, que eram dos diários da mãe dela ou da avó, não me recordo agora, e talvez você queira esse material. E daí esse cara que tá narrando, e a gente não tem o nome do personagem, então fica parecendo que é o autor, porque não é tipo fulano recebeu uma ligação e recebeu os textos, não, eu recebi uma ligação e tinha esses textos, então parece muito que é uma história de verdade. E daí esse eu lírico
leva esse material para ser traduzido e o tradutor que ele encontra não quer traduzir esse material e ele começa a ficar muito curioso de por que as pessoas não querem traduzir esse material. E ele fica muito curioso de por que esse cara não quer traduzir o material, por que a moça que tinha os textos não quis ficar com eles. E ele acaba pedindo para esse tradutor dar algumas dicas de como que ele mesmo pode traduzir o livro. Então ele procede com a tradução e o que a gente lê em seguida são os textos. Então você começa com uma vibe muito histórias reais, muito baseadas em fatos reais. Então eu comecei já cagadíssima. Uma parte de mim, do meu coração, acha que essas histórias aconteceram de verdade. E aí a gente vai parar nesse vilarejo que tá numa época muito difícil, porque tá começando umas guerras, tem muita gente passando fome, em diferentes níveis de passar fome, vocês vão notar ao longo da leitura. Tem bastante pobreza e dificuldade. Cada uma dessas histórias corresponde a um dos 7 reis do inferno. Tem lá a história de um bispo que associou cada um dos 7 pecados capitais a um dos 7 reis do inferno. Então a gente tem ali Lúcifer, Amadeus, Beelzebub, vários deles, e cada um deles corresponde então à ira, luxúria, preguiça, e cada uma dessas histórias então vai ser centrada em torno de um desses temas. Eu acho que torna elas um pouco assustadoras, até porque a gente tem esse tipo de sentimento no nosso dia a dia. E no final ele acaba também de um jeito que ficou assustadoríssimo. Mas é um livro bastante curto, é uma leitura rápida, principalmente se você estiver se cagando e você quiser acabar aquele livro de uma vez pensando, no final eu vou fechar assim na minha cabeça se foi apenas uma história, mas aí termina de um jeito assim que você quer, não sei. Então fica essa dica de leitura nacional que eu gostei muito. Então por hoje é isso. Essas foram 3 leituras que eu fiz antes da Maratona Literária de Inverno. Semana que vem eu vou voltar pra falar mais de como que foi essa leitura da maratona. Não esqueçam de deixar o like aqui embaixo, eu fico triste quando vocês não deixam. E até a próxima!